O Brasil colonial foi o período da história brasileira entre 1530 e 1822, em que o Brasil existiu efetivamente como colônia de Portugal. Este processo de colonização da América Portuguesa teve início com o envio da primeira expedição colonizadora liderada por Martim Afonso de Souza. Nesse podcast, iremos entender como era a vida da mulher escravizada durante o Brasil colônia. Ainda no continente africano, onde as mulheres escravizadas eram vistas como procriadoras e mão de obra para a produção agrícola, elas eram capturadas de suas aldeias e levadas para cativeiros. Muitas das vezes, esses locais eram invadidos por saqueadores que tinham o objetivo de capturar essas mulheres para transportá-las até a costa do Atlântico, onde eram vendidas para traficantes intercontinentais e embarcadas em navios negreiros. O tráfico de mulheres negras se deu com a necessidade de trazer para a colônia ventres geradores de uma maior quantidade de mão de obra. E quando chegaram, foram além de donas de casas e serviçais domésticas. Elas eram submetidas ao domínio dos homens brancos, sendo assim responsáveis por multiplicarem a mão de obra colonial. Os sofrimentos da viagem eram constantes. As africanas que conseguiram chegar no Brasil tinham baixa perspectiva de vida. Muitas morriam em pouco tempo decorrente da exploração colonial ou por complicações na gravidez ou no parto. As que conseguiam chegar à colônia depois de um tempo se recuperando da viagem, tinham que lidar com uma nova realidade, em que não eram mais tratadas como seres humanos portadores de liberdade, mas sim como mercadorias. As mulheres que foram escravizadas durante o Brasil colônia eram sujeitas à submissão e a um regime de trabalho exaustivo e desumano de acordo com o local em que viviam. Na zona urbana, tinham que cuidar de casa, vender alimentos e outros gêneros comerciais para a geração de lucros para a família que servia. No meio rural, trabalhavam nas roças cuidando dos alimentos de alto consumo, cuidavam dos animais, dos afazeres da casa grande e, em alguns casos, se tornavam amas de leite. Algumas dessas mulheres procuravam especializar-se em alguns serviços, pois dessa forma se tornariam valiosas, podendo conquistar alguns privilégios, como atuar somente no serviço em que se destacava e assim amenizaria os castigos. O apego à religião ancestral, o uso de diversos dialetos característicos de regiões da África, entoação de cantos ancestrais durante as horas de trabalho, era utilizado como forma de resistir à exploração e amenizar o serviço pesado. As mulheres negras exerceram diversos papéis na sociedade colonial, tais quais como o trabalho dorçal em atividades econômicas relacionadas à agricultura, pequenos comércios e trabalhos domésticos. Elas ainda exerciam a obrigação de satisfazer o desejo sexual dos homens, sobretudo seus próprios donos, frequentemente por meio da violência. Nas comunidades de escravos, desempenharam um papel importante no tocante à religiosidade, liderando os rituais religiosos e sendo as figuras mais importantes na comunicação entre as entidades e os participantes dos cultos de matriz africana. As escravas sofriam em diversos âmbitos, pois eram seres omitidos dentro de uma classe já considerada minoritária. No meio da exploração do cotidiano, ainda tinham que lidar com os assédios dos homens da elite, e no trabalho escravo, elas experimentaram a igualdade com os homens, na produção, na força, nas surras, muitas das quais seguidas de morte, predominando múltiplas violências às mulheres. Elas sofriam estupros de seus senhores como parte do conjunto de estratégias para a manutenção do regime escravocrata, pois cada filho nascido equivalia a uma mercadoria das famílias brancas, mais lucro, cuja mãe negra nem ao menos tinha o direito de experimentar ser a genitora. Elas também eram proibidas de circular em determinados locais e não tinham direitos ou possuíam bens.
Assim como os homens escravos, elas perdiam o direito de manter seus nomes, não tinham o direito de participar da política, da economia e muito menos da vida na sociedade e eram proibidas de praticar sua religião ou qualquer outra manifestação cultural da África. Como forma de resistência, os escravos africanos no geral negavam-se a trabalhar, faziam um trabalho mal feito ou desespertar os seus senhores. Assim, iriam valorizar seu próprio preço e muitas vezes elas usavam a língua de origem para xingar seus senhores. Para as mulheres era fundamental ter força, inteligência e rebeldia. Nossa forma de recontar, redefinir a história de povos africanos sequestrados para o Brasil parte do entendimento de que a história colonial tenta a todo momento apagar a participação de pessoas negras, principalmente quando nos fazem acreditar que eles não reagiam ao sistema escravista e assim permaneciam calados, quietos. A prova contrária disso são os quilombos. Os quilombos eram comunidades semelhantes a organizações comunitárias existentes na África. Lá eles viviam em liberdade, praticavam sua cultura, falavam sua língua e exerciam seus rituais religiosos. O Quilombo do Piolho, ou Quariterê, formado no final do século XVIII, localizado próximo ao rio Piolho, reuniu negros nascidos na África e no Brasil, índios e mestiços de negros e índios. José Piolho provavelmente foi o primeiro chefe do Quilombo. Depois, assumiu o poder a sua esposa, Teresa. Teresa de Benguela é fundamental para mudar o paradigma da própria história brasileira, que é uma história majoritariamente branca e masculina. Ela é o ponto de partida para se repensar como contamos nossa própria história com a experiência de uma mulher negra que se encontra contra o sistema escravista. Fugidos da exploração branca, os habitantes do Quilombo conviviam em comunidade em uma fusão de elementos culturais de origem indígena e africana. Os homens caçavam, lenhavam, cuidavam dos animais e conseguiam mel na mata. As mulheres preparavam os alimentos e fabricavam panelas com barro, artesanato e roupas. Quando dizemos que Teresa de Benguela foi uma líder quilombola, a grande verdade é que muitas vezes não conseguimos perceber a dimensão do cargo. Liderar um quilombo era liderar toda a sua estrutura administrativa, que tinha um poder político muito organizado. Por 20 anos, Teresa de Benguela lidera o quilombo do Quariterê e resiste aos ataques das forças coloniais e da milícia entre 1750 e 1770, onde aconteceram muitas tentativas de desmontamento do quilombo. Ela é presa e capturada e morre decapitada logo depois. Algumas das partes do seu corpo são fincadas onde era o quilombo. Sua história correu por séculos e no dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, também é o Dia Nacional de Teresa de Benguela. As histórias de mulheres negras escravizadas durante o Brasil colonial revelam as diversas violências e obrigações que lhes eram impostas, mas também mostra sua importância para a desmistificação do seu papel na sociedade escravista colonial, como dito agora na história da rainha Teresa de Benguela. Espero que tenham gostado e até a próxima.